Hora de falar sobre o Corinthians, que recusou duas propostas por Hugo Souza conseguir descobrir os valores sugeridos por clubes da Europa. A primeira proposta chegou em dezembro. No dia 4 de dezembro, o Milan entrou em contato com dirigentes alvinegros. Corinthians, decidindo a Copa do Brasil, pediu que essa conversa acontecesse um pouco mais para frente. No mês de janeiro, o Milan apresentou uma oferta de 9 milhões de euros. Esse valor era fixo e poderia haver bônus. Corinthians descartou qualquer tipo de negociação na hora. No mês de fevereiro, para ser mais preciso, no dia 4, houve uma nova investida agora do Besiktas. O clube turco estava disposto a pagar 10 milhões de euros fixos, pagando o restante em bônus, atrelados à meta. Nos dois casos, o Corinthians nem quis abrir conversas. A justificativa no timão é de que a classificação para a Libertadores da América obriga que o Hugo Souza fique no clube. Corinthians até cogitava vender o Hugo caso não estivesse na principal competição sul-americana na temporada de 2026, com o título da Copa do Brasil e o passaporte garantido para a Libertadores. Corinthians mudou sua ideia e só vai cogitar vendê-lo ao fim da participação na Liberta. Importante registrar que a divulgação sobre as propostas do Besiktas e do Milan foi feita pela OTB, representante do atleta. Eu consegui descobrir as cifras oferecidas pelos dois clubes. Angeleri e Solari no Corinthians. O Bruno Salvador é quem perguntou. Foi o Samir Carvalho quem contou que o Solari é alvo, né? Deixa eu mandar uma mensagem para o Marcelo Paz. Tem alguma chance? Sobre o Angeleri. Eu vou tentar contar bem rápido a história do Angeleri, porque ela já não é nova, né? O Angeleri chega na era Augusto Melo e ele abaixa o salário em relação ao que tinha no futebol espanhol. Ele rescinde lá e vem para cá com a promessa de que em 2026, com o Corinthians numa condição financeira melhor, ele teria seu salário aumentado. O contrato acabou em 31 de dezembro, o Augusto já não era mais o presidente e o novo mandatário, o Osmar Stabile, informou ao Angeleri que ele precisaria aceitar uma redução salarial. Ele falou, pô, peraí, eu vim para cá com a promessa que eu teria aumento, agora vocês querem reduzir meu salário? Aí o Marcelo Paz entrou no circuito e sugeriu a manutenção do salário. O Angeleri falou, não, então eu vou buscar alternativas. E o Paz falou, então beleza, fica à vontade, vai buscar alternativas. Ele procurou e não encontrou nenhuma grande proposta. Já se foi 1 mês e 6 dias do ano e o Angeleri segue desempregado. As partes voltaram a conversar, ainda existem pendências, especialmente relacionadas aos empresários do Angeleri, que não receberam. Vamos ver como é que essa história termina. Sobre patrocínio, a BYD, montadora de carros chinesa, de carros elétricos, né? Ela havia patrocinado de forma pontual o Corinthians nas finais da Copa do Brasil e na final da Supercopa, né? Nos dois casos, o Corinthians foi campeão, a exposição da BYD foi bem legal. E o Corinthians, por meio do seu departamento de marketing, e o pessoal da BYD discutem um contrato até o fim da temporada, um contrato fixo, né? Em condições mais vantajosas do que esses dois acordos pontuais. Hoje o Corinthians tem alguns espaços no seu uniforme. O objetivo é bater 255 milhões de reais em receitas com os patrocínios no uniforme, e há 4 propriedades vagas, tá bom? A atualização agora é sobre o Corinthians. Vocês tinham perguntado sobre Solari, né? Se o Solari poderia virar reforço do Corinthians. Mandei mensagem às 19h31 para uma fonte do departamento de futebol e às 19h42 vou ler a pergunta e vou trazer a resposta. Solari tem alguma chance? De momento, só uma grande cavada, tá? Só para explicar por cavada, entenda-se um termo no futebol para tentar fazer barulho do representante, do jogador, enfim. O Corinthians, de momento, não pensa em contratá-lo, tá bom? Então é isso. Nicola, o Corinthians está negociando com um atacante, sim, Carlão. Carlos Gabiu. Mas não tem ideia de quem seja, né? Vários nomes foram tentados. Rony virou reforço do Santos, o Júnior Santos, que vai continuar no Atlético, o Kaique, que chegou a andar, mas não fechou, vai seguir no Bahia, pelo menos por enquanto. O Solari é cavada, como eu contei para vocês, enfim, tá difícil, o Corinthians não está tendo facilidade, até porque não tem grana, né? Nicola, o Corinthians já troca documentos com um marroquino. Hoje surgiu essa informação do marroquino, vamos aproveitar que tem uma fonte corintiana respondendo tudo hoje. Acho que é Labadia, né? Deixa eu só ver aqui. Corinthians Labadia. É um cara que jogou com o Memphis no PSV. Peraí. Labiade. Deixa eu falar só mais duas sobre o Corinthians.
Hoje eu publiquei, coisa de 40 segundos depois do Twitter da conta oficial do Corinthians, que o Donelli havia sido negociado. Uma fonte do Corinthians me ligou para falar, Nicola, fonte do Corinthians não, uma pessoa fora do Corinthians me ligou e falou, Nicola, o Donelli está saindo do clube. Já fez até gravação de vídeo, de despedida, essa coisa, vai atrás. Falei, beleza. Aí comecei a ligar para um, não atendeu, para outro, não atendeu, aí liguei para um terceiro. Eu falei, pô, me conta para onde vai o Donelli. A pessoa atendeu, tá indo para o Shabab Al-Ahly. Eu falei, boa, beleza, eu vou publicar. Qual é o tempo de empréstimo? Aí a pessoa falou, acabamos de publicar nas redes sociais. Eu falei, não, peraí, segura. Acabei de publicar, beleza. E aí, o Corinthians publicou, 40 segundos, um minuto depois eu estava publicando a informação de que o Donelli vai ser emprestado para o Shabab Al-Ahly, empréstimo até junho. E aí depois foi apurar mais coisas. Por que o Corinthians empresta o Donelli? Porque o Donelli perdeu espaço, perdeu moral, e não joga desde abril do ano passado, e mais, custa, entre salários, direitos de imagem e impostos, R$190 mil por mês. Se você multiplica por 5, e dá para dizer que a economia do Corinthians chega próxima a R$1 milhão por esse curto período de empréstimo, tá? Quero falar agora sobre Yuri Alberto e a possibilidade de uma nova proposta do Fenerbahçe. O clube turco, na semana passada, chegou a oferecer 15 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. A oferta foi prontamente recusada pelo Corinthians. Mas, de acordo com o jornalista Pedro Ramiro, o Fenerbahçe prepara uma última oferta, superior aos 18 milhões de euros, ela poderia chegar a 25 milhões de euros ou 155 milhões de reais, além da cessão de um atleta. E aqui vem a parte importante. Fui dar uma conferida no elenco do Fenerbahçe para entender quais jogadores brasileiros atuam nessa equipe turca. Ederson, goleiro da seleção brasileira, Fred, volante que já defendeu a seleção, além de Talisca, que é torcedor declarado do Timão. Importante registrar que o Ederson é titular absoluto, assim como o Fred e o Talisca. Mas o Talisca tem contrato com o Fenerbahçe somente até julho. E, eventualmente, se o Fenerbahçe facilitasse a saída do Talisca com antecedência, poderia, a partir daí, pintar um baita negócio. Importante, esses 3 nomes que eu estou citando não fizeram parte da publicação do Pedro Ramiro. Ele só conta que o Fenerbahçe promete uma próxima proposta de 25 milhões de euros, além da inclusão de um atleta. O que você pensa sobre esses nomes? Sobre tais possibilidades e quanto você cobraria para vender o Yuri Alberto? O Corinthians tem batido na tecla de que quer, pela parte dele, 22 milhões de euros. Hoje o Corinthians tem direito a apenas 40% do valor de uma futura venda, 10% são do André Cury, seu representante, e outros 50% seguem vinculados ao Zenit. Só para completar sobre o Corinthians, tem informação importante. Timão conseguiu um desconto de superior a 40% para quitar uma dívida de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O valor final dessa dívida que o Corinthians vai pagar em quase 20 anos é de 678 milhões de reais. A dívida era de 1 bilhão em débitos não previdenciários, mais 200 milhões em débitos previdenciários e outros 15 milhões de FGTS. Importante, esse tipo de acordo, além de diminuir sua dívida, faz com que o Corinthians vá mudando a sua imagem diante do mercado. E o Corinthians venceu graças a gols de crias do Terrão. Vitória por 3-0 com o time reserva contra o Capivariano na noite dessa quinta-feira na Neoquímica Arena, jogo do Campeonato Paulista. A partida aconteceria no final de semana, ela precisou ser adiada por conta da Supercopa do Brasil, que terminou com vitória alvinegra. Pois bem, nessa quinta-feira, Dieguinho, Guinegão e Kaique marcaram os gols do Corinthians. O gol do Kaique, um golaço, se bem que os 3 gols foram bonitos, né? E o Corinthians, com a vitória, ficou bem mais perto da classificação, são 11 pontos conquistados. O time, inclusive, está só a 1 ponto do Palmeiras. Ambos na zona de classificação, os 8 primeiros passam para a próxima fase. Vitória dessa quinta-feira foi super importante, porque os 2 últimos jogos do Corinthians no Paulistão são bem complicados. O Corinthians recebe o Palmeiras na Neoquímica Arena no próximo final de semana, apenas com torcedores alvinegros. Então, há uma gordura, uma ligeira folga em relação ao primeiro time fora do G8, que esse time soma 8 pontos, o Corinthians tem 11. Então, são 3 de vantagem para que o Corinthians possa administrar nessas 2 rodadas finais. O objetivo é estar entre os 8 primeiros para poder participar do mata-mata. Primeiro pega o 8º, o segundo pega o 7º, o terceiro pega o 6º e o 4º pega o 5º colocado. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal.
Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.